Amém. Irmãos, a igreja pode se assentar. E que letra bela, né? Que música bonita. E que a gente vai ver de forma muito prática nessa noite. A gente vai ver de forma muito real nessa noite. E o tema da mensagem nessa noite é um lar que mostra Jesus. Aos poucos as crianças vão estar saindo para o culto infantil e eu peço que os adultos devagar possam estar abrindo sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5. Já vai deixando aberto ali, a gente vai estar conversando mais tarde sobre esse texto. Mas irmãos, hoje nós queremos falar sobre um lar, uma casa que mostra Jesus. O que seria uma casa que mostra Jesus? O que seria um lar que mostra Jesus? Tem uma música muito conhecida que ela diz o seguinte: minha casa será uma casa de bênção, minha casa será um pedaço do céu. E continua, né? Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer de ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. O refrão dessa música fala de algo que todos nós desejamos ou sonhamos. Faça do meu lar, Senhor, um lar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade para ficar e nunca mais partir. E eu gosto muito dessa frase: pois a casa que um dia te recebeu, nunca mais saberá viver sem ti. O que nós pensamos nessa noite é como transformar nosso lar em um pedaço do céu. A essa altura da vida, você já sabe que a sua casa pode ser um pedaço do céu ou uma antecipação do inferno, uma prova. Você sabe quando você vai comprar sorvete? Algumas sorveterias, elas têm esse hábito, né? Você pega um palitinho e você tira uma prova daquele sabor. Eu não sei quantos já fizeram isso, não recomendo, mas eu já fui em algumas sorveterias para provar assim 3, 4 sabores. Falei, não amigo, estou muito cheio, muito obrigado. Não comprei nenhum sorvete, mas às vezes a gente tem isso. Nossa casa, ela de certo modo pode ser uma antecipação daquilo que nos espera. Afinal, a casa de filhos de Deus tem que ser uma antecipação do céu. Assim como a casa daqueles que não temem a Deus pode ser uma antecipação da ira que está por vir. E a pergunta é: nossa casa está condizendo com aquilo que virá, ou aquilo que nós esperamos? Nós precisamos refletir sobre isso nessa noite. E aí, irmãos, nós somos a Igreja Batista Nova Vida e temos a missão, irmãos, de trazer famílias à família de Deus. Alcançaremos 1% do Bengui, família a família, casamento restaurado a casamento restaurado, pais se reconciliarão com filhos e filhos com pais através dessa igreja. Esse é o nosso sonho. E em 2025 nós estamos falando sobre famílias que vencem. E irmãos, quando nós pensamos em família que vence, nós pensamos em Davi contra Golias, não é verdade? Nós pensamos assim: Davi chega lá, pequeno, gigante, Golias gigante lá, e aí joga uma pedra, já derrota. Mas a verdade é que por vezes as nossas guerras, elas são muito parecidas com como a guerra de Israel contra, eu acho que era a tribo de Benjamim. Ela tinha cometido um pecado, consultaram ao Senhor: Senhor, nós vamos contra a tribo? E aí o Senhor falou: vão. E aí eles vão, no popular, levam uma pisa, perdem muita gente. E aí eu até falei esses dias assim, né, com todo respeito, assim, eu fico até com medo de pensar isso, mas eu lá pelo meio da batalha ia pensar: Senhor, o Senhor está de que lado? Porque eles perguntam de novo para Deus: Deus, nós vamos guerrear contra nossos irmãos? E Deus fala para eles vão e apanham de novo. Mas é apanhar de perder 5.000, 10.000 homens, é uma derrota humilhante. Então o texto conta que eles choram, clamam, invocam ao Senhor e fala: Senhor, nós vamos contra eles. E o Senhor fala:
vão que eu lhes darei a vitória. E a gente precisa, irmãos, começar nossas guerras assim, com pranto, com cinzas, clamando ao Senhor, de joelhos no chão, de lágrimas dobradas, começar nossas guerras dia após dia, assim, perguntando ao Senhor, qual é o nosso próximo passo? E aqui a gente pode observar que, por vezes, isso vai se manifestar em algo maior e mais profundo. Estamos numa série chamada Relacionamentos no Amor e na Graça do Pai, e hoje nós estaremos falando sobre um lar que mostra Jesus. Sabe, há 4.000 anos atrás, mais ou menos, muitas famílias estavam assustadas no Egito. Algo terrível iria acontecer. Um anjo da morte passaria por cima das casas e levaria o primeiro filho de cada família. Só havia uma solução. Esse evento ele traria libertação para o povo de Deus, mas ele também poderia trazer a morte. Quem garantiria que o anjo não levaria seu filho? Moisés fala para eles o seguinte: matem um cordeiro, peguem o sangue e passem nos umbrais da porta. Umbral é a parte de cima da porta da casa. E assim o anjo verá o sangue e não atingirá aquela família, não fará mal àquela casa. Hoje em dia, irmãos, sabemos que Satanás quer destruir nossas famílias. Ele anda como um leão que procura a quem possa tragar. Qual família ele pode destruir hoje? Qual família ele destruiu no passado e tornará a destruir? A nossa pergunta. Mas a família que permanece de pé é aquela família no qual o sangue do Cordeiro os lavou. É aquela família no qual os ensinamentos de Jesus se fazem presentes. Hoje nós falaremos especificamente sobre família, sobre papéis, sobre casamento. E você vai ver que isso tem muito mais a ver com você, independente de você ter casado, ter divorciado, estar solteiro, estar se preparando para o casamento. Isso tem muito mais a ver conosco, porque nós estamos falando basicamente dos nossos papéis. E aí eu peço que os irmãos abram em Efésios 5, verso 22. Na verdade, nós vamos ler a partir do 21. Eu peço que aqueles que encontrarem se coloquem em pé só mais uma vez, um exercíciozinho aí, porque eu sei que tem gente que não se exercita durante a semana, só para evitar o sedentarismo aqui entre os irmãos. E para garantir que ninguém vai dormir daqui a pouco. Capítulo 5, verso 21 nos diz: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa, Assim o marido também deve amar a sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a sua própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Os irmãos podem sentar-se. Irmãos, esse é um texto, eu acredito que do livro de Efésios, esse é o texto mais pregado de todo o livro. É um texto que, se você procurar no YouTube, você verá várias pregações.
E aí ele nos ensina uma coisa: o casamento tem o propósito de mostrar a glória de Deus. Então, para que casamos? É para sermos felizes? Também, não é? A gente não casa pensando, eu escolho aquela pessoa porque eu acho que ela vai me fazer infeliz. A gente não escolhe assim. Ou a gente não casa odiando. Eu sempre digo isso, eu olhei aquela pessoa assim, não tem ninguém que eu não queira ver, vou escolher aquela pessoa. Não, nós casamos querendo a felicidade. Mas a felicidade, ela deve ser um fruto do casamento. O principal propósito deve ser a glória de Deus. E se nós invertermos isso, se nós colocarmos a carroça na frente dos bois, a coisa desanda. Se nós buscarmos a nossa felicidade diante da glória de Deus, o nosso casamento sucumbirá. E a gente vê isso com muita facilidade. Sabe, o casamento, ele é uma invenção que vem antes da queda do ser humano. Ele é uma invenção divina e ele representa muito a glória de Deus. Unidade na diversidade. Deus é trino e o casamento também deveria ser 3 em 1. Marido, esposa e Deus. 3 deveriam formar uma aliança grandiosa no casamento. O problema é que após Adão e Eva pecarem, o casamento ficou mais difícil. Para não dizer impossível sem a graça de Deus. Sabe, Gênesis 3,16, ele tem uma explicação muito comum, muito profunda também, do que é o casamento nos dias atuais. Em Gênesis 3,16, Deus fala para a mulher: o teu desejo será contra o teu marido, mas ele a dominará. Quase todos os teólogos que pesquisam esse texto falam que em Gênesis 3,16, Deus fala para a mulher que ela buscaria tomar o lugar do homem, que ela desejaria a liderança do relacionamento e faria isso com força. E o homem usaria mais força ainda para dominá-la. As relações, elas mudam a partir de Gênesis 3,16. Nós vemos uma mulher que tenta usurpar o papel masculino e nós vemos um homem que domina com violência. Irmãos, isso aqui é catastrófico, catastrófico. Isso aqui é fruto de muita lágrima, isso aqui a gente vê na prática, isso nos dá muita lágrima, muita tristeza, muita dor nos relacionamentos. Sabe, embora não houvesse conflito antes da queda, os papéis eles estavam ali. Por exemplo, em 1 Coríntios 11:8, nos diz que, pois o homem não veio da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Todavia, no Senhor, a mulher não é independente do homem e nem o homem é independente da mulher. O que o texto está falando é que Deus criou o homem e então ele cria a mulher como uma auxiliadora idônea, alguém que vai aperfeiçoar e complementar o trabalho do homem. Eu falo que quando Deus criou o homem, tudo era bom, né? Se você vai lá, você vê Gênesis, era bom, mas aí Deus cria a mulher e ele usa a expressão, né? Tudo é muito bom. E aí, o desafio aqui é nós entendermos como nós podemos ter uma família muito boa, como nós podemos ter uma família que glorifica a Deus. Na prática, como a gente consegue não se matar dentro de casa, né? Porque, brincadeira à parte, às vezes a gente vê o quanto o casamento é difícil. Por exemplo, eu já vi de tudo nessa vida, não é? Eu já vi gente brigando de soco na rua, eu já vi gente, eu lembro, isso aqui é uma das memórias mais antigas que eu tenho, eu já vi gente brigando com chicote, não é? Pasme, era o homem que estava apanhando nesse dia. Não é? Então, assim, eu já vi de tudo em termos de casamento. E aqui eu falo, casamento não é fácil, não estou dizendo que é. Mas há uma frase muito bonita que diz que é justo que muito me custe aquilo que muito vale. E aí nós vamos olhar como o nosso relacionamento pode ter uma perspectiva bíblica. Irmãos, aqui eu quero deixar um parêntese, antes de aprofundar o texto,
Por que nós devemos casar com cristãos e por que você não deve incentivar alguém a casar com um não cristão? A Bíblia nos fala que o marido, ela nos fala para nós nos sujeitarmos uns aos outros. E o marido deve liderar a esposa em Cristo. Mas como é que você vai liderar uma esposa que não ama a Cristo na fé? Isso é praticamente impossível. O máximo que um casamento não cristão pode ter é boa convivência. Mas eu conheço muitos maridos que têm esposas não cristãs e que e que os filhos não foram cristãos, já que é a mulher que passa muito tempo dentro de casa. Por outro lado, como é que uma mulher vai entrar na mesma missão do que um homem, se ele não está na mesma missão que Cristo? Submissão é sob a mesma missão, sendo mais literal. Então, como é que você vai se colocar numa missão que não é a mesma? Irmãos, tem pesquisa que mostra que pessoas que não têm fé nenhuma têm mais chance de dar certo no casamento do que casais no qual um tem fé e o outro não tem alguma religião, ou de que eles são de religiões diferentes. Isso é extremamente difícil. Sabe, eu sempre falo que casamento é igual subir uma montanha, mas aqueles que casaram em julgo desigual colocaram uma geladeira nas costas. Você vai deixar de subir por isso? Não vai, mas agora você vai subir com uma geladeira nas costas. E, pastor, então eu quero separar. Não, a Bíblia também fala sobre isso. Paulo fala que aquele que é casado com um descrente continue casado. Olha isso aí. A Bíblia dá pouquíssimas aberturas para o divórcio. E o casamento com alguém que não tem a mesma fé não é uma delas. Para aqueles que casaram, continuem casados. Jesus, ele foi tão duro nisso que quando Jesus fala sobre o divórcio, a primeira coisa que os discípulos falam, e irmãos, eu penso que os discípulos eram bem jovens. Ontem eu estava escolhendo fralda, eu estava olhando o preço da fralda, um rapazinho encostou com o colega dele, assim, lá no Mateus, falou, bora ver se vale a pena namorar. Ele olhou, R$100? Não vale a pena, mano. Entendeu? Eu olhei assim, parceiro, é puxado. Mas, brincadeira à parte, quando Jesus fala sobre divórcio, a primeira coisa que os discípulos falam é o seguinte, então não vale a pena casar. E aí Jesus fala, isso é dom dado de Deus. Né? O casamento também é um dom, assim como estar solteiro é um dom. Quer casado, quer solteiro, faça isso para a glória de Deus. Mas vamos olhar o texto, não é, para a gente não se delongar muito. Irmãos, eu quero ser extremamente prático nessa noite. A pergunta é, como mulheres desrespeitam o marido? Como uma esposa que não é submissa, ela age? Como uma mulher que desobedece a Deus, age no seu casamento? Observe que a não submissão não é só algo em relação ao marido, ela é algo em relação a Deus. E aqui eu quero deixar muito claro com você, que a submissão, ela é no Senhor, então ela é naquilo que é justo. Deus é um bom pastor, Jesus é um Senhor justo, então a submissão, ela é naquilo que é justo, e a partir daí a gente vai trabalhando isso com mais prontidão. Mas, por exemplo, uma mulher que desrespeita o marido, trata ele de forma grosseira, fala mal dele para todo mundo, às vezes fala mal dele na frente de todo mundo, parece que gosta muito de humilhar o marido. E aí, pastor, eu sou uma pessoa idosa, eu já não estou casado, ou algo do tipo. Irmãos, o dever das mais velhas é ensinar os mais novos. O dever daqueles que não são casados é você escolher bem, não é? Escolha bem. Mas aqui a gente observa que o desrespeito é uma das piores formas de atacar a autoridade do marido. Por exemplo, às vezes ela trata o marido como se fosse um filho incompetente, que não sabe fazer nada direito. E tudo ela sabe fazer melhor, mas o marido não. E pior, às vezes faz questão de expor isso para os filhos, mostrar para os seus filhos o quanto o pai é um incompetente. Isso é desrespeito, não é submissão. Outro ponto é rebeldia, irmãos, irmãs.
mulheres. Sabe, quando uma mulher se recusa a cooperar com as decisões da família, quando uma mulher toma decisões importantes com privacidade. Por exemplo, eu já vi mulher estourar todos os cartões da casa só porque estava com raiva do marido. Já vi, irmão, já vi. Acredito que isso não deve ter acontecido só uma vez, mas eu vi, eu estava lá, eu ajudei a pagar as contas. Então, eu estava lá. Não era minha esposa, né? Quero deixar isso aqui claro, entendeu? Mas eu estava lá nessa situação, foi algo que eu vivi na pele. Nós passamos anos de privação, nós passamos anos de dificuldade por causa de uma decisão dessa. Nós passamos anos de dificuldade financeira, chegamos a não ter o que comer por causa desse tipo de decisão. Mulheres que às vezes vão e estouram tudo que têm por causa de estarem chateadas com o marido ou algo do tipo. Sabe, às vezes a mulher ela faz exatamente o contrário do que combina com o marido. Ela combina uma coisa, espera ele virar de costa, faz outra e ainda fala para o filho, não conta para o teu pai. Não é isso? Isso aqui é rebeldia, irmãos. Você está ensinando o seu filho a ser um rebelde. Porque mais cedo ou mais tarde ele vai fazer isso, as coisas não vai contar para você. Ou você acha que ele não aprende? Sabe, vou contar uma experiência para vocês uma experiência engraçada, mas esses dias eu estava vendo, né? Me contaram aqui que tem uma irmãzinha, não vou citar nomes, mas vulgo Dedeca, que ela estava falando, que ela usou uma expressão chamada parceiro, né? Aí a mãe foi corrigir, aí parceiro não, minha filha, ela é o pastor, mãe, o pastor que fala. Aí eu olhei assim, olha, é difícil, a vida do pastor é difícil, né? Tem que escolher cada adjetivo que a gente usa nessa vida. Mas, irmãos, filhos são assim. Se você, mulher, desrespeita seu marido, você não está ensinando seu filho só a desrespeitar o seu marido. Você está ensinando o seu filho a lhe respeitar, desrespeitar. É questão de tempo, sabe? Em terceiro lugar, competição pela liderança. Era isso que Deus fala para Eva, o teu desejo será contra o teu marido. A ideia de querer ter a última palavra em tudo, de tudo tem que ter do seu jeito, de impor sua vontade sobre o lar, de desqualificar as pequenas decisões que o outro toma, ou reclamar de tudo que o outro faz. Sabe quando você fala para o seu marido assim, exemplo besta, escolha lá o sabor da pizza, aí ele chega lá com uma pizza de calabresa, aí você fala, meu Deus, não tinha outro sabor? Mas você permitiu ele escolher, e aí você reclama das pequenas decisões. Tudo isso desencoraja o marido. Tudo isso desencoraja o marido a ir tomando decisões. Imagina que você reclame que o seu marido nunca te leva para passear. E aí ele fala, mulher, se arruma que é surpresa. Aí vocês vão para a praça. Aí você reclama que está muito sol, que choveu, que está tudo muito caro, que é muito longe, que tem que andar muito. Irmãos, a vontade que dá é nunca mais fazer nada. Estou falando aqui na condição de homem, não é? Por quê? Porque a liderança ela começa aos poucos. Sabe, uma das principais missões de um auxiliador, é ajudar o outro a ser melhor na sua liderança. E isso é muito bonito. Por exemplo, vários textos, Deus é o nosso auxiliador. Não é uma posição inferior, é uma posição diferente, no qual a mulher expressa a glória de Deus. Mas poucas coisas acabam tanto com a liderança de um homem quanto a falta de respeito e a própria reclamação. E mulheres, eu falo muito da reclamação porque a reclamação tende a ser um pecado mais feminino do que masculino. Eu digo isso, por exemplo, eu conheço algumas pessoas que reclamam de tudo. E reclamação sempre foi algo que me chateou muito, né? Sempre foi algo que me chateou muito. E sabe, irmãos, eu tenho coisas na vida que se for para fazer reclamando, eu sou do tipo que eu prefiro que nem faça. Então, e eu não estou dizendo
que você nunca vai poder conversar sobre as coisas que você não gosta. Mas existem maneiras de conversar, existem jeitos de conversar. E existem momentos adequados. Sabe, uma vez eu estava conversando com a Marcélia, e eu acho que era terça ou quarta-feira, e aí ela me falou alguma coisa assim sobre a pregação de domingo, né? Aí eu olhei para ela e eu falei, olha, tu esperou até agora para falar assim, estava arquitetando, né? E eu comecei a rir, mas era brincadeira, assim, é um momento para falar, um momento que já passou, que você pode conversar, que você anota, não é de cabeça quente no meio do fogo, que você tem que reclamar que a pessoa não faz nada direito, ou simplesmente atacar. Lembrem-se, irmãos, para um casamento dar certo, vocês precisam focar em resolver os problemas e não atacar um ao outro. Quarto ponto, manipulação. E aqui eu sei que nenhuma mulher dessa igreja faz isso, mas mulheres tendem a chorar para conseguir as coisas que querem, tendem a fazer silêncio, ou às vezes fazer uma espécie de birra, ou às vezes, irmãos, e aqui eu acredito que a gente não tem muitas crianças, mas às vezes tendem a fazer greve de intimidade para manipular e perseguir o outro, para conseguir aquilo que querem do outro. Se é do meu jeito, não vai ter mais nada. Não, irmãos, isso não é bíblico, isso não é a vontade de Deus. Às vezes, mulheres usam filhos como maneira de intimidação ou moeda de troca. Como eu falei, colocam filhos contra os pais. E coisa triste é para uma criança estar no meio de uma guerra que pertence a vocês dois. Coisa triste é ver alguém obrigando uma criança a escolher um lado no meio desse fogo cruzado que pertence a vocês dois. Por fim, para completar essa fase, eu quero dizer que às vezes a gente vê uma certa espiritualidade às avessas por parte das mulheres. Elas não confiam que Deus pode agir através do seu marido, e mais do que isso, elas assumem a postura de professoras espirituais do marido, tratando alguém como inferior na fé. Pastor, se ele fosse crente que nem eu, nosso casamento estava resolvido, não tinha problema. Pastor, é culpa do meu marido, eu não vou para a igreja porque o meu marido não quer. Pastor, a minha vida não dá certo por causa do meu marido, não é? Então a gente observa aqui uma forte inclinação de colocar toda a culpa e responsabilidade e não de ajudá-lo a dar alguns passos na fé. Mas aqui eu quero fazer o outro lado. Como o marido costuma ferir a esposa? Porque o papel do homem é liderar. Então, o que acontece quando o homem deixa de liderar? Por exemplo, a gente vê uma certa negligência ou omissão, não é? Alguém que não assume a liderança. Com perdão da expressão, irmãos, com perdão da expressão, no domingo à noite, gravando, minha esposa fica logo preocupada, né? Mas com perdão da expressão, às vezes a gente vê um banana na frente da família. E, irmãos, esse não pode ser a gente, sabe? Alguém que joga tudo nas costas da esposa, alguém que deixa todo o trabalho com os filhos ou com a casa para ela, sabe? Alguém que não se importa em conduzir a família espiritualmente, alguém que não toma decisões importantes. Homem, você foi chamado para decidir, para liderar, e suas decisões devem trazer bem para a sua família. Sabe, alguém fala assim, não, decide aí que eu não quero me envolver. Irmãos, que isso? Onde já se viu um homem falar com isso com respeito aos seus filhos? Ou aos gastos da casa, ou ao local onde vocês vão congregar? É importante, irmãos, nós liderarmos o nosso lar. Alguém que não traz o básico para casa, seja por preguiça e por vícios. Irmãos, coisa triste é ver as coisas faltando dentro de casa e um homem que não vai à luta, que não dá o jeito, que não vai atrás, que não vai fazer algo para conseguir o dinheiro de ir para casa. Ou pior, alguém afogado em vícios que ainda toma o pouco que a família tem. Irmãos, outra coisa importante
é que nós homens não podemos confundir liderança com tirania. Nosso papel é sermos líderes amorosos, como Cristo amou a igreja, e Cristo amou ao ponto de se entregar por ela, ao ponto de morrer por ela. Há homens que atacam as suas esposas pelo muito falar, pelo chamar palavrões, pelo falar palavras que ferem o coração. Há homens que atacam a sua esposa. Irmãos, uma casa assim, que chance tem de sobreviver? Jesus mesmo fala, que chance tem uma casa dividida? Se você é a pessoa que ataca a sua família, que chance a sua família tem de prosperar? Continue assim e ache que os seus filhos não vão lhe bater, lhe atacar, lhe colocar no lugar pior quando você tiver mais idade. Ataque a mãe deles e ache que isso não vai ficar à toa. Nós precisamos de homens que defendem o nosso lar, não que trazem a espada para dentro de casa. O texto nos fala que nenhuma pessoa ataca o seu próprio corpo. Nós devemos cuidar. Outro ponto é a própria agressão física, que eu sempre falo que será tratado nessa igreja com disciplina e polícia. Inadmissível alguém agredir a própria esposa, principalmente pela falta de condição da mulher em se defender. E mulheres, isso não é uma desculpa para agredir os seus maridos. Sabe, nós somos crentes, nós somos cheios do Espírito de Deus, conhecemos a palavra. O que queremos ensinar aos outros, aos nossos filhos, se nós não temos o mínimo de domínio próprio? Nós precisamos entender aqui. E há aqueles que não falam, mas eles pressionam, são coercitivos, tensionam, fazem a casa inteira ter medo deles. Nunca bateram, mas também nunca precisaram bater para colocar medo em toda a casa. Que você, homem, não seja esse tipo de marido. Em terceiro lugar, há maridos que têm uma falta de amor muito grande, não demonstram afeto nenhum. E, irmãos, demonstrar afeto é importante. Sabe, sua esposa não é uma sócia, uma empregada ou uma pessoa para simplesmente dividir a criação dos filhos. É necessário demonstrar afeto, amor, carinho. É necessário cuidar. É necessário. Sabe, nós somos pessoas. E a falta de amor, ela se revela de forma muito grande no seu egoísmo, não é? Quando você só considera a sua vontade. E, irmãos, aqui a gente precisa ver as coisas. O que temos priorizado, como temos cuidado, nós precisamos entender que nossa falta de amor pode afetar o nosso lar. Por outro lado, a falta de exemplo é extremamente perigosa para os homens. Porque, por exemplo, às vezes o homem quer uma esposa santa, que é a mulher de Provérbios 31. Mas se ele ler Provérbios, ele vai descobrir que ele é o homem tolo, não é? Aquele que só faz besteiras o livro inteiro. Nós precisamos, irmãos, ser exemplo. Se queremos, por exemplo, o respeito de nossos filhos, não podemos desrespeitar a mãe deles, principalmente em público. Nós precisamos, irmãos, ser cheios de amor e gentis. Sabe, tem gente que trata todo mundo bem. Trata todo mundo bem na igreja, trata todo mundo bem no trabalho, mas chega dentro de casa, é um demônio. Que não seja essa a nossa condição. Que nós possamos ser pessoas íntegras, que amam nossas esposas e que as tratam bem. Por fim, eu quero falar da falta de liderança espiritual. Irmãos, nós temos uma guerra que não é contra carne ou sangue. Você pode estar trazendo comida para dentro de casa, mas seus filhos estão indo para o inferno. Você pode estar trazendo o alimento para dentro de casa, mas está ignorando a maior batalha que nós temos aqui nessa terra. Não importa, irmãos, fazermos todo o restante e esquecer do destino eterno da nossa família. O que tipo de homem não lidera e ignora essa batalha? Que tipo de homem religioso não se importa com o destino eterno dos filhos? E não se importa se eles vão para o inferno? Que tipo de pai não chama os filhos para conversar? Não dá uma palavra, não conversa,
E isso, irmãos, talvez tenha sido a sua criação. Sabe, eu não lembro muitas coisas e eu tenho pouquíssimas esperanças com a minha família paterna. Por exemplo, eu não lembro de nenhuma vez que meu pai sentou para conversar comigo. Faça isso ou não faça aquilo. Não lembro de alguma brincadeira ou algo do tipo. Que nós não possamos ser esse tipo de pessoa. Que nós possamos entender que nosso dever é conduzir o nosso lar. Homens, o seu dever é conduzir o seu lar. Eu vejo muitas mulheres cansadas, exaustas, pela falta da liderança dos homens na família. Sabe, não importa o quanto a sua esposa seja forte, não importa o quanto você ache que ela dê conta, a sua liderança é fundamental. E para finalizarmos, eu quero trazer 3 palavras. Primeiro, para a esposa. Esposas, eu sei que é muito difícil. Às vezes parece impossível. Mas a Bíblia lhe recomenda a submissão. É uma ordem de Deus a submissão. E Deus age através daquilo que Ele ensina. Versículo 22 ao 24 tem o texto: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. A submissão aqui não é opressão, mas ela é respeito e cooperação. Assim como a igreja confia e segue a Cristo, a esposa deve confiar e apoiar o marido. É uma postura voluntária, motivada pelo amor a Cristo. E aqui eu quero deixar claro: o que faz uma mulher ser submissa ao marido, no sentido bíblico da palavra, no bom sentido da palavra? Amor a Cristo. Irmãos, sem amor a Jesus, isso será um fardo insuportável. Sabe, sem amor a Jesus, não há o que fazer. E aqui a gente precisa entender. Sabe, maridos, eu digo isso para vocês também. Busquem a Deus, incentivem suas mulheres a buscar a Deus, incentivem seus filhos. Se vocês querem esposas que amam a Jesus, deem o primeiro passo, não sejam pedra de tropeço dentro de casa. Aqui a gente observa que a missão bíblica ela tem muito a ver com o amor a Jesus. E irmãos, esposas, essa submissão ela é respeitosa, voluntária e cheia de fé em Deus. Somente Deus pode lhe ajudar nessa missão. Respeite seu marido, confie nas decisões dele. Às vezes, deixe ele errar. Eu lembro que no começo do casamento, a minha esposa, ela usava muito uma frase que eu odiava, mas me ajudou muito a crescer. E a frase era: eu não vou resolver isso aí, é contigo. Irmãos, eu ficava muito chateado. E, irmão, se fosse alguma coisa quebrada, podia fazer ano ali. Ela não resolvia. Ela padecia junto comigo, mas ela deixava eu resolver. E, às vezes, essa postura ela é difícil. Mas é essa postura de deixar o seu marido liderar e, às vezes, sofrer a consequência dessa liderança que vai fazer com que o seu marido se desenvolva. Marido, ame a sua esposa, ame. Não pode ser você aquele que agride a sua esposa, nem com palavras. Pelo contrário, o ame como Cristo amou a igreja. Se doe, se dedique. Cristo se entregou pela igreja. Cristo cuidou e protegeu a igreja. O marido deve fazer o mesmo. A responsabilidade é do marido dizer: não, deixa que eu dou conta. Deixa que eu resolvo, descanse um pouco, deixa que eu fico, deixa que eu vou lá e falo. Marido, é sua responsabilidade, não se esconda atrás da sua esposa como uma criança se esconde atrás da mãe. Irmãos, é nossa responsabilidade. A gente precisa entender que o nosso amor não deve ser egoísta, mas sacrificial. O marido deve nutrir, proteger e honrar a esposa. As nossas decisões devem, ser pensando no melhor
para a nossa família. Isso também significa que se a sua esposa estiver errada, você vai bater o pé e dizer não. Isso significa que você vai continuar lutando pelaquilo que é o melhor pela família. Sabe, você precisa de paciência, carinho e cuidado, mas também precisa colocar as necessidades dela antes das suas. Aos homens, as necessidades da mulher vêm antes das suas. Preste atenção nisso. Preste atenção porque é fundamental para um bom casamento. Tem um texto que eu li uma vez que o marido é aquele que dorme por último. Por quê? Porque ele vai ver se está tudo organizado para o próximo dia, ele vai fechar a casa, ele é aquele que se preocupa por último. E, irmãos, por fim, para concluir, agora é verdade, para concluir essa mensagem, eu quero dizer que o casamento, ele é um reflexo de Cristo e a igreja, e portanto ele é para a glória de Deus. O casamento, ele não tem a ver com as nossas necessidades. O texto diz: por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Grande é esse mistério. O homem e a sua mulher unidos? Não. Cristo e a igreja. Grande é esse mistério. E aí a gente observa que o casamento não são sobre só duas pessoas, mas sobre Deus. E isso é difícil, é muito difícil. Quando a gente vive de acordo com a palavra de Deus, a gente mostra Cristo ao mundo através do nosso casamento. Nosso casamento é um testemunho vivo do Evangelho. E aqui você pode ter várias posturas essa noite. Você pode olhar e chegar ao longo da semana, está vendo o que o pastor falou para ti, marido? Está vendo o que o pastor falou para ti, esposa? Ou você pode verificar o que Deus falou para você, marido, mulher, se comprometer, pedir perdão, sabe? Mudar isso. Porque, irmãos, se nós não agirmos, a porta do divórcio, ela está logo, logo à nossa frente. E, irmãos, que triste é nós falharmos no casamento, porque falhamos na fé. Essa que é a realidade. Normalmente, quando falhamos no casamento, falhamos na fé. Nós devemos ser um só, em amor, fé e propósito. E as pessoas devem ver Jesus através do nosso casamento. O casamento, ele não foi criado para a nossa felicidade, mas ele foi criado para refletir a glória de Cristo no mundo. Felicidade, irmãos, ele é aquele negócio que se você corre atrás dela, ela foge de você. Mas que se você caminha atrás de Deus, então quando você logo vê, ela está caminhando lado a lado conosco. Eu lembro de Jesus falando: aquele que buscar a sua vida, aquele que buscar salvar a sua vida, a perderá. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse a encontrará. Irmãos, quando eu falo sobre casamento, eu quero deixar muito claro que eu entendo que a responsabilidade maior, ela é do homem. E entendo também que um fracasso no casamento, por vezes, é um fracasso na nossa fé. Não significa que lá na frente a gente não vai se recuperar, mas significa que naquele momento estamos fracassando. Sabe, a gente precisa levar isso a sério. Não, eu quero dizer que eu não quero ninguém feliz o resto da vida. Não é essa a minha proposta para casamento. E não é isso que eu acredito que Deus faz com as pessoas. Acredito que Ele nos chamou para viver em paz, como diz Paulo em 1 Coríntios. Mas, irmãos, nós precisamos nos sujeitar a Deus. E sabe, essa semana eu estava com alguns jovens e eu fui muito duro com eles com respeito ao nosso devocional, sabe? A gente está trabalhando e uma série de coisas e tem muitas atividades, mas eu falei, ou vocês fazem isso direito, ou a gente para bem aqui e começa a trabalhar em tudo que vocês não fizeram, porque, irmãos, por vezes nós não fazemos o básico e queremos que Deus faça o milagre. Quando eu estava na UEPA, eu lembro disso. Eu tinha um professor que falava que só Jesus e a musculação salva. E aí esse professor uma vez falou: gente, quem aqui faz musculação
todas as semanas, não precisa ser todos os dias, nos últimos 6 meses. E nenhum levantou a mão. E aí ele falou, mas vocês vão pedir para as pessoas fazerem. Sabe, quando eu falo sobre relacionamento, eu posso perguntar aqui tranquilamente. Quem aqui não falhou na leitura bíblica nos últimos 6 meses? Quem orou e leu a Bíblia? Quem veio nos cultos das mulheres aprender sobre casamento? Quem veio no culto dos homens aprender sobre masculinidade bíblica? Quem tem feito os desafios? Mais do que isso, quem pode me garantir? Pastor, nos últimos 6 meses eu orei pelo menos uma vez por semana pelo meu marido. Não é aquele negócio assim, Senhor, olha para o meu marido, joga um raio nele. Não, é aquele negócio assim, Senhor, eu estou aqui de joelhos, lutando pela minha família, pelo menos uma vez por semana nos últimos 6 meses. Irmãos, nós não fazemos o básico, mas queremos um milagre na nossa vida. Que isso sirva de reflexão, que nós possamos lutar pelas nossas famílias e ensinar as novas gerações a lutar pelas delas, mas do jeito bíblico, do jeito como a Bíblia diz, de joelho dobrado. Nossa luta não é contra carne ou sangue, não é contra o outro, mas é contra Satanás. Que nós possamos conseguir 1% do Bengui, família a família, casamentos restaurados, pessoas vivendo em lares felizes, que as pessoas visitem a sua casa e seja um pedaço do céu, seja um pedaço daquilo que Deus tem para você. E aí elas possam olhar, eu quero esse Jesus que faz isso na tua vida, eu quero esse Jesus que transforma o teu lar. Vamos orar juntos? Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui sabendo, Senhor, que o Senhor tem o melhor para os seus filhos. Sabemos, Senhor, que o Senhor não se agrada na dor, no sofrimento dos seus filhos. Embora, às vezes, o sofrimento possa nos ensinar. Embora o sofrimento possa nos fazer te buscar mais. Não é esse o teu plano para nós. O teu plano, Senhor, é que nós possamos ser a imagem de Jesus Cristo, que tudo suportou, tudo aguentou por amor à sua igreja. Que os homens desse local possam se entregar por amor a Ti. Possam, Senhor, amar a sua esposa e lutar pelas suas famílias, como Tu amaste a Tua igreja. Meu Deus, também eu te peço pelas mulheres, que elas possam ver em seus maridos Jesus, e que mesmo que não vejam, elas olhem para Jesus e se submetam de acordo com a tua boa, perfeita e agradável vontade, naquilo, Senhor, que é justo, naquilo que diz respeito ao Senhor. Não permita, Senhor, que nossos lares sejam um pedaço do inferno, não, mas que eles sejam uma antecipação do dia por vir. Ajuda-nos, Senhor, porque nós não temos nada além de Ti. Restaura esses casamentos, restaura essas famílias, que os homens aqui sejam comprometidos com a Tua igreja, com o Teu reino, com a Tua casa, e que as mulheres tenham famílias para a glória de Deus. Senhor, tenha misericórdia de nós, porque nós só temos a Ti. No nome do Senhor Jesus. Amém.